Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale, Srimati Hridayananda Das Goswami Namine, Namaste Gurum Sai Pranamidase, Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasine. Hare Krishna! Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 28º capítulo, no verso 35, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E Krishna agora vai começar falando um verso sobre uma definição de Deus, depois um outro verso sobre a definição da alma e depois da matéria. Bem interessante que são esses três temas em sequência, em 3 versos. Por quê? Porque tem um tema muito importante que você precisa entender no yoga, que a gente chama dos tattvas, as 3 verdades, no sentido de verdade no sentido filosófico, tá? Não é tipo o oposto de mentira. É no sentido filosófico, uma verdade, ele usa esse termo verdade para falar aquela coisa que você pode apontar, que é uma coisa real da realidade, sabe? Um elemento da realidade. Inclusive a palavra tattva literalmente significa aquilo que você pode apontar, aquilo. Então, aquilo. Então, a coisa que você pode apontar. Então ele vai falar sobre esses 3, né? Indiretamente ele vai mencionar os 3 tattvas, que é Deus, alma, matéria. A gente tem essa ideia, bem interessante isso, quando você pensa assim, você pode analisar o mundo assim e você tipo compreende o mundo completamente. Entendeu? Em Deus tem as almas, tem matéria. Se você entender essas 3 categorias da realidade, aí você não se confunde, porque tem gente que confunde Deus com alma, né? Aí acha que a alma é Deus, né? Que é o caminho de Shankara, do impersonalismo, eles confundem essas duas coisas, aí faz confusão, aí a gente chama isso de impersonalismo. Então tem essa confusão. Tem gente, né, como eu era, e como alguns de vocês talvez também tenham passado por isso, que confunde o eu com a matéria, são os materialistas, são pessoas que não acreditam, que não têm noção de espiritualidade, de alma, de Deus, então acha que, né, matéria e o eu sou material, né? Muita gente pensa assim, né? São os ateístas, os não espiritualistas. Então essa é uma confusão, onde você confundiu agora a categoria, né, alma e a categoria matéria. E tem outras tradições que às vezes confundem matéria com Deus, né? Tem algumas linhagens assim de animalismo que confundem, assim, acha que Deus, tipo, ele é o todo aqui, a matéria é Deus. Não tem um Deus transcendente, um Deus à parte, senão que Deus está aqui na matéria, nas coisas, né? Então tem essas ideias assim, mas quando você tem os 3 tattvas bem claros, Deus, alma, matéria, aí você consegue entender bem o assunto. Mas enfim, vamos ver aqui então o verso 35. Esha swayam jyotiraja prameyo mahanubhuti sakalanubhuti eko dvitiyo vachasam virame yeneshita vagashavas charanti. Esha swayam jyotiraja prameyo mahanubhuti sakalanubhuti eko dvitiyo vachasam virame yeneshita vagashavas charanti. Esha, esta superalma, swayam jyoti, autoluminosa, aja, não nascida, aprameya, impossível de medir, maha anubhuti, plena de consciência transcendental, sakala anubhuti, consciente de tudo, eka, única, advitiya, inigualável, vachasam virame, realizada somente quando as palavras materiais cessam. Yena, por quem? Ishata, impelidos.
Ishita, impelidos, Vak, a fala, Asava e os ares vitais, Charanti, movem-se. Tradução: o Senhor Supremo é autoluminoso, não nascido e imensurável. Ele é consciência transcendental pura e percebe tudo. Único e inigualável, ele só é realizado depois que as palavras ordinárias cessam. Por ele são postos em movimento o poder da fala e os ares vitais. Então vamos voltar aqui e vamos ver aqui em detalhes. O Senhor Supremo, Deus, é autoluminoso. Engraçado, essa coisa do autoluminoso aparece aqui, aparece também na Bhagavad Gita. Lá também Krishna diz que não só, né, ele fala que o reino dele é autoluminoso, que lá não precisa de lua, ou sol, ou fogo, ou eletricidade, né, porque lá é autoluminoso. Então essa ideia assim, nessa visão assim, né, autoluminoso aparece e aqui está aqui de novo, né, que ele mesmo é autoluminoso. Também se pode entender isso no sentido que nenhuma luz vai revelar ele, senão que é auto-revelado, né? A revelação só pode vir de Deus mesmo. Então, autoluminoso, não nascido, é importante, né? E nós também somos não nascidos, né? Krishna fala na Bhagavad Gita. Então, esse Ajata, não nascido, é bem importante, é meio óbvio, mas precisa ser dito. Que você não pode ter um conceito de um Deus que nasce, de uma alma que começa, porque se uma coisa começa, acaba. O mesmo processo que se deu para começar aquela coisa vai ser usado para, né, pode ser usado para desfazer a coisa. Né? Se eu falar, esse livro aqui foi criado, como é que foi criado? Pegou, ok, então vai ter um jeito de eu destruir o livro. Então, uma coisa que é criada pode ser destruída, mas algo não nascido sempre existiu, então é assim que Krishna fala da alma também. Nós somos também não nascidos, eternos, enfim, primordiais, etc. Então, ele também é não nascido, né? Nunca foi criado. As pessoas perguntam, mas e o que tinha antes de Deus? Não, a definição é que não tem um antes de Deus, né? Então, não tem... Se tivesse um antes, aí não é Deus. Então, assim, você tem que entender que não tem um antes de Deus. Falar antes de Deus é como falar um círculo quadrado. Você pode falar as palavras círculo quadrado, mas não tem sentido nenhum. Então, antes de Deus também não tem nenhum sentido. É só um mau uso de palavras. E é imensurável. Porque imagina, o que você vai usar para medir Deus, né? Ele é tudo. Então, não tem, ele tem assim, não, medida... Então, é imensurável, não tem limite, porque ele é a totalidade de tudo. Então, não tem como você comparar, medir de alguma forma. Bom, tendo falado isso, alguns de vocês vão ficar, vem cá, Guilherme, mas não é Krishna falando a Uddhava Gita? A gente não tem lá, a gente não conhece a forma de Krishna e ele estava lá, mais ou menos naquela altura, as pessoas podiam ver, e parece que ele nasceu de mãe Yashoda e tudo isso. Então, tem que entender isso direito, né? Que essa é outro detalhe de Deus, né? Outro aspecto do ilimitado Senhor é que ele também não se limita, ele também não é limitado a não poder fazer certas coisas e não poder aparecer, entendeu? Às vezes as pessoas pensam que se Deus é ilimitado, então é isso, a gente simplesmente vai ficar num conceito vago, ele vai ser um treco, assim, uma coisa indescritível e não tem como, né, nada, não tem forma, não tem nada. Mas é que eu explico óbvio, né, que a tradição explica também, que se você insistir que Deus, então, por ser ilimitado, e nem como Krishna falou aqui, ele só é realizado depois que as palavras ordinárias cessam. Então não pode usar palavra para descrever, não tem como medir, não tem como fazer nada. Então acaba que você fica numa ideia de uma espécie de energia cósmica ilimitada. Mas se você falar que Deus é uma energia cósmica e que ele não pode se manifestar num corpo transcendental, aí você acabou de limitar ele. Você está entendendo? Você não pode querer atribuir uma coisa vaga, assim, parece legal primeiro
primeira olhada, sim, perfeito. Então isso aí, Deus é o inconcebível, ilimitado, não pode ser descrito. Ok. Parece que acertei, né? Porque eu fiz ele ficar tão grande assim, então... Mas aí ele pode ser isso e também ter a capacidade de se manifestar pessoalmente, numa forma transcendental. Porque senão, você fala, não, ele não pode fazer isso. Pronto, entendeu? Então logo você fala, não, ele não pode... como assim? Você acabou de falar que Deus não pode fazer alguma coisa? Como é que... Opa, peraí, né? Você mal pode falar que seu filho de 3 anos de idade não pode fazer uma coisa, agora você está falando que Deus, você está falando que Deus não pode fazer alguma coisa. Opa, então a gente caiu, deu errado, né? Dá ré, porque aí está errado, esse caminho não vai dar certo. Você fala que Deus não pode, começou as palavras, nenhuma frase começa Deus não pode, pronto, pode parar, essas 3 palavras não combinam. Como você fala de novo, círculo quadrado, você pode até juntar as palavras, mas não tem nenhum sentido. Então Deus não pode... Não. Opa, fica ridículo, né, a gente falar o que Deus pode e não pode fazer. Então, também para realmente manifestar seu aspecto infinito e ilimitado, Deus tem que ter a forma, Deus tem que ter a morada, Deus tem que... faz parte, faz sentido incluir, assim, também ele tem forma, também ele pode vir ao mundo, porque tem as pessoas, não, Deus não pode vir ao mundo. Pronto, de novo, Deus não pode, opa, para aí, cara, Deus, como assim Deus não pode vir ao mundo? Claro que ele pode, Então, Deus pode vir, ele pode fingir que nasceu. A gente sabe, quando você lê a história de Cristo, está claramente dito que ele não nasceu mesmo, que ele aparece, inclusive ele aparece na forma dele de 4 braços, já com jóias, vestido, e depois ele se transforma na forma de um bebê. Então, claramente fala isso, não é nem que a gente interpreta assim, o texto original já explica, não, isso aqui é o Avatar, Deus vem, aí ele finge ser... Tem um termo para isso, Nara Lila. Nara é humano, Lila é a atividade que Deus faz pelo prazer dele e pelo prazer dos devotos. Então, Nara Lila. Então, Deus, por prazer, para poder ajudar nós, por amor, por carinho, por compaixão, ele pode vir aqui e fazer o papel, Lila, brincar de ser humano. Entre os seres humanos, que ele nem fala que ele é ser humano, nem aparece como se ele até tem a testa azulada, é diferente mesmo. Mas ele pode ficar entre nós, aqui. Pode fazer. Porque você fala, não, ele não pode fazer. Aí, de novo, Deus não pode. Pronto, qualquer frase, você já sabe que está errado. Então, pode. E tem uma razão boa, ele faz por amor, ele faz para poder nos convidar de volta, para poder se revelar. Porque se Deus não fizesse isso, aí você tem o que acontece nas tradições religiosas abraâmicas, onde fica essa confusão por milênios, que ninguém tem nenhuma informação sobre Deus, aí fica especulando, eu acho isso, eu acho aquilo, e fica aquela baita confusão, porque não tem nenhuma informação. No cristianismo, pelo menos tinha Jesus lá, então aí deve ser ele, porque não tem mais nenhuma outra informação e tal, e confundo, mas não é, ele é o filho, mas é o pai, enfim, e aí ficou séculos assim, eles tentando entender. E eu falava uma coisa, outras linhas falavam outras, outros textos falavam uma coisa, outros evangelhos falavam outra. Com aquela confusão, basicamente o pessoal está só adivinhando, não é baseado, não, isso foi desse jeito, Jesus explicou, não é. Porque tem tantas linhas diferentes, tantos evangelhos, textos sagrados cristãos falando coisas tão diferentes, que eles não conseguiam entender. Então, se você não tem isso, aí então tem uma razão muito boa para Krishna ter vindo. Faz sentido, você vê que dá uma clareza, explica como é que é, dá o direcionamento que faltou nas religiões ocidentais abraâmicas. Então, não só Deus pode, como você vê que é bem importante e útil, é uma coisa essencial, eu diria, essencial para a vida espiritual, para a verdadeira realização espiritual última. Porque senão você vai voltar a Deus, mas você não sabe nada de Deus. Instrução para você amar Deus, mas você não tem nenhuma informação sobre Deus. Assim, você está amando um conceito que você nem entendeu direito e que
praticamente a cada esquina alguém tem um conceito diferente, quer dizer, fica muito vago, né? Mas se tem, não, eu amo Krishna, esse é comportamento, ele é assim, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é brincalhão, ele é desse jeito, ele é Krishna todo atraente, ele é muito, né, beleza infinita, não sei o que, ele faz assim, a morada dele é assim, Vrindavan, tal, agora sim, isso aí eu posso amar, entendeu? Agora eu tenho um objeto real de amor, eu tenho um direcionamento apropriado para dar para a minha vida espiritual realmente decolar. Esse é o conceito, essa é a proposta do caminho do yoga, né, que a gente está fazendo aqui. Então é isso. Então não confundir, né, quando fala um verso desses, autoluminoso, não nascido, imensurável, palavras, não... Ok, mas não é que ao mesmo tempo tem as palavras, a gente está usando palavras aqui para descrever, temos as inscrições, tem, né, as vindas de Deus, como, né, vinda como a gente teve com Krishna, vinda, o Avatara vem, até faz Nara Lila, finge, né? Você pode ver e tal, a gente tem os desenhos, os quadros, as artes de Krishna, baseada nas descrições de Krishna. Então, uma coisa vai com a outra, não é uma contradição. É uma necessidade, é um complemento necessário para você ter realmente essa visão desse Deus ilimitado, que tudo pode, que tudo é. Ok. E aí no final fala que por eles são postos em movimento o poder da fala e os ares vital, prana, ou seja, né, por Deus que a gente pode estar aqui falando, né, a energia vital de estar vivo aqui explicando, e o poder de estar falando, né, no caso também escrevendo, vem de Deus, e é por isso que a gente tem capacidade de sequer tentar falar de Deus, de escrever, é graças a Ele. Significado. O Senhor Supremo é autoluminoso e automanifesto, ao passo que a entidade viva individual é manifestada por Ele. O Senhor é não nascido, mas a entidade viva, devido às coberturas designativas materiais, nasce na vida material. Então aqui está comparando, não confunda, Deus não com a alma liberada eterna, mas Deus com nós aqui encarnados, ok? Então é um papo para nós alminhas que nascemos aqui materialmente, ok? Então nesse sentido, aí você tem isso, né? Deus é não nascido, mas nós tivemos que nascer. Deus não é auto-manifesto, mas nós nos manifestamos aqui nessa vida material. De novo, não é nossa alma eterna, estamos falando agora dessa nossa forma encarnada. O Senhor é imensurável por ser onipenetrante, ao passo que a entidade viva é localizada. Isso sim, né? A entidade viva está só aqui. A alma, eu estou só aqui, eu não estou... Quer dizer, agora com o YouTube ajuda um pouquinho. Eu estou aí no seu telefone, no seu computador, na sua casa, né? Então a gente tem agora um poderzinho um pouco mais, mas basicamente localizar, né? Eu mesmo, assim, biologicamente eu estou aqui só, né? Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bem interessante, só fazer um outro parênteses aqui, que as pessoas se confundem um pouco com isso também. Essa ideia de você orar para uma alma, sabe? A alma está só num lugar, entendeu? A alma não... Deus está com você, Deus está em todo lugar, Ele é onipenetrante. Você pode orar, falar com Deus e Ele vai te ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, não interessa qualquer tempo, entendeu? Porque Ele literalmente está sempre com você. É impossível você estar longe de Deus, porque Deus é tudo, Deus está em tudo, você está em Deus. Então, é impossível você estar longe de Deus. Então, Deus está lá, sempre com você. Começou a orar, você pensou em Deus, ou não pensou, Ele está com você de qualquer jeito, ou você sabe ou não sabe, mas Ele está com você. Mas já uma alma não. Então o Augusto, vou orar por Giridhara. Na real, não funciona, porque a alma não está lá. Vou orar, né? A gente faz, é um hábito que a gente tem, né? Tem um santo, um grande guru, e aí você, sabe, vou orar para o meu guru. Poeticamente é legal, mas na real não existe, não funciona, entendeu? Por exemplo, na minha compreensão, Jesus é uma alma avatar, ele é um grande alma, veio um grande devoto de Deus. Mas ele veio e foi embora.
Não tem como você orar. Jesus não vai ouvir sua oração porque só Deus pode ouvir. Mas Jesus, tudo bem, então isso aí é outro conceito, outra teologia. Mas na teologia, assim, né, na minha compreensão, por exemplo, de Jesus como uma grande alma, ele veio e foi embora. Então não vai. Quem está ouvindo então? Qual a experiência que você está tendo? Não, mas eu sinto, tal, eu estou tendo a resposta, não sei. É Deus. É Deus que está falando com você. Você está falando com Deus e Deus está te respondendo. Você chamou Deus de Jesus ou de Buda, ou de, né, seja lá o nome que você usa, mas, né, ou você pode achar que aquela pessoa, tem as pessoas que acham que o guru é Deus. Mas a resposta que você está tendo está vindo de Deus, não está vindo daquela alma. Por exemplo, o nosso grande guru Prabhupada, né, que trouxe... Eu posso ficar orando para Prabhupada, mas ele não vai literalmente estar me ouvindo, porque ele é uma alma, ele já voltou, como é que ele vai? Ele não está aqui. Como é que ele vai me ouvir? Ele virou Deus agora para estar no coração de todo mundo ouvindo? Não, essa filosofia não é a nossa filosofia. Entendeu? Então uma grande alma que se for, um grande santo, um grande guru, né? Pode ser, né, uma alma avatara, não vai te ouvir. Literalmente não está disponível, você não tem contato nenhum com ele. Mas Deus está sempre com você. E Deus pode assumir, entender aquele seu chamado e falar, ok, ele está pedindo, eu vou responder, eu vou agir aqui em nome daquela pessoa e tal, ele está querendo, ele gosta, né? Ele prefere aquela pessoa do que mim, tudo bem, eu vou agir desse jeito, entendeu? Então esse é um conceito aí para você digerir. Até meu mestre espiritual brincava, sabe, porque a gente tem essa coisa de oferecer o alimento, e por questão de humildade e tal, né? A tradição dizia você oferece o alimento para o guru, entendeu? Para o guru e depois para o guru e para Deus. Aí meu mestre espiritual ficava brincando, tipo assim, as pessoas estão oferecendo alimento para mim, eu vou fazer o quê, né? A pessoa ofereceu um alimento, eu vou arrotar aqui. Ele brincava assim, também eu não tenho nenhum contato, eu não tenho a menor noção que você me ofereceu aquele alimento ou não, entendeu? Mas é uma questão só de compreensão, de respeito, tá bom, né? Você pode fazer, mas a gente não deve confundir um conceito de respeito assim com a realidade. E a realidade é que você tem contato direto com Deus, a não ser que você esteja fisicamente, né, na presença, usando um meio digital, falando, WhatsApp, aí tudo bem, você está em contato. Mas se não, na real, você só tem contato com Deus mesmo. Ok. Então a entidade viva é localizada. O Senhor Supremo é Mahanubhuti, a totalidade da consciência. Ao passo que a entidade viva é uma diminuta centelha da consciência. Isso é óbvio, né? Deus é a totalidade da consciência e nós somos esses, né? Cada um de nós, centelha, eu gosto dessa palavra centelha, você imagina um fogo gigante, aí, aquela foguinho que sai, centelha, ok. Então a centelha, a mesma coisa do fogo, sim, consciência é consciência, mas uma consciência gigante, a outra é um negocinho. Então a gente é assim, né? Infinitesimal, Deus é infinito. Então esse conceito é bem bacana. Ok, então a entidade viva é uma centelha da consciência. O Senhor é Sakala Nubhuti, onisciente, ao passo que a entidade viva só é consciente de sua própria experiência limitada. Então, outra questão, né? Deus é onisciente, ele sabe de tudo, porque ele está em todo lugar, ele conhece tudo está dentro dele, tudo é ele. Né? E não tem nenhuma limitação ao seu acesso a tudo, porque ele está em tudo, ele é tudo. Então, onisciente, ao passo que eu super não sou, né? Todo o meu conhecimento é limitado, a minha experiência, e mesmo assim, né, na forma condicionada, eu ainda tenho 1000 limitações de acesso ao conhecimento, acesso às experiências que eu tive, a interpretação correta das experiências que eu tive, porque eu posso ter experiência e interpretar de forma totalmente errônea, né? Eu já fiz isso, já ter feito também. Então, a gente está cheio de limitação, por isso que nós só, né? Não tem comparação com o nosso grau, né? Com
a nossa experiência e do que a gente é consciente, do que Deus é consciente. O Senhor Supremo é um só, ao passo que as entidades vivas são inumeráveis. Então esse é outro ponto importante, né? Um Deus, Deus é um, e o número de entidades vivas é imensurável. A gente não fala infinito, porque infinito sugere que sempre tem mais aparecendo. E como todas as almas sempre existiram, falar infinito não seria um uso correto também do termo. Mas o termo é infinito no sentido que impossível de saber quantos, mas deve ter um número X. Porque não tem mais almas sendo feitas, então necessariamente tem que ter um número fixo de almas. Mas enfim, né, imensurável o número de almas, e Deus é um só. Isso é uma coisa que confunde também muito na tradição do yoga, né, porque Deus é um, mas a gente fala de Krishna, de Rama, de Shingadeva e tantas formas diferentes de Krishna, mas é isso, esse um Deus, ele não é limitado a não ter forma, como a gente falou antes, e nem tampouco ele é só forma, e uma forma só, senão que ele pode então se manifestar em inúmeras formas, Bhagavan. Então ele pode ter inúmeros moradas, inúmeros associados, humores, ele pode, né, multiplicar, e é de fato isso que os textos explicam que ele faz. Então, é bem interessante, é difícil de entender, mas se você investir um pouquinho assim de, né, matéria cinza para entender, você vê que faz todo sentido essa proposta de yoga, que nenhuma outra religião pensa, ninguém mais chegou nessa conclusão. É uma conclusão assim chocante, mas muito bacana. Essa questão de Deus ser a luz toda ponentante, o Brahman, ok, ele é toda essa coisa, não tem palavras, blá blá blá, ok, ele é isso, tranquilo, mas aí mais do que isso, ele tem forma, então ele tem a forma Bhagavan, tem personalidade, tem a forma, tem a morada dele, então ele tem tudo isso também. Mas ele tem só uma? Não, porque você pode negar, mas qual que é a etnia? Como é que é Deus? É só desse jeito? Não, ele tem outros também. Aí tem limitadas outras formas Bhagavan, ao mesmo tempo, simultaneamente, cada um com sua morada. É muito legal o conceito, né? Não é só, o céu é a morada de Deus, Não, são muitas moradas, né? São ilimitadas, porque Deus não é limitado. E ao mesmo tempo ele também não é limitado por ser só uma energia ilimitada. Bem legal esse conceito. Continuando. Considerando todos esses contrastes entre o Senhor e nós mesmos, não devemos perder tempo como os tolos cientistas e filósofos materialistas que se esforçam por encontrar a origem deste mundo por meio de sua insignificante especulação mental e malabarismo verbal. Embora alguém possa descobrir algumas das grosseiras leis da natureza material através de pesquisa material, não há esperança de alcançar a verdade absoluta mediante tais esforços fúteis. Ou seja, claro, a gente é super a favor da ciência, claro, se pesquisa, descobre tudo aí, maravilha. Mas não pode achar que através de simples pesquisas, a nossa, né, compreensão, você vai encontrar informações sobre Deus. Não, você vai ter que receber essas informações, como a gente está recebendo aqui, direto da fonte, direto de Deus. Esse é um conceito bem simples, bem importante, que verdadeiro conhecimento de Deus só pode vir de Deus. Porque, de novo, ele é autoluminoso, você não vai enxergar, você não vai botar uma lanterna, vamos dar um exemplo, você não pode iluminar o sol com um holofote, uma lanterna, porque o sol, ele é mais brilhante que qualquer luz que você vai ter. Então você não vai alcançar Deus, descobrir, achar Deus pelos seus esforços, senão que Deus vai se revelar para você. Não tem outro jeito, né? Por isso que é importante, né, o conceito de Deus vir ao mundo, como Krishna veio, e revelar o conhecimento. Porque senão, de outra forma, fica aquela especulação, de novo, que a gente vê, com todo respeito, mas que a gente vê nas tradições abrâmicas, no judaísmo, cristianismo, fica aquela coisa
O islamismo já partiu assim, falou, não, Deus não tem, esquece, não tem descrição, não pode entender, não tem palavra. Ficou naquela ideia assim, não, nem tenta, esquece. Então, ok, pelo menos tem uma, né? Ficou assim, não, esquece, impossível. Se você tentar falar qualquer coisa, não vai dar certo, então esquece. Então aí fica só, né, Deus é grande, né, nem tenta descrever. Na verdade, isso não é nem um conceito islâmico, se você estudar, é bem interessante isso. Isso é um conceito que vem lá da época dos filósofos gregos. Eles que já estavam assim tentando entender, eles que falavam essas coisas assim, antes, né? Alguns séculos antes de Jesus, eles estavam assim já, não, se você for tentar entender, tal, enfim. Então esse conceito assim, essa ideia de Deus indescritível, tal, não sei o que, era uma coisa que já estava surgindo bem antes. Não era uma coisa da tradição judaica, era uma coisa da tradição da filosofia grega. Por isso que quando Jesus vem, uma das linhas de cristianismo que surge, que é a gnose, né, o gnosticismo, era justamente essa influência, né, da filosofia grega. Aí, por isso que eles tinham essa ideia que Jesus veio trazer o conhecimento para a gente entender, porque senão de outra forma não dava para entender, enfim. Algumas linhas que depois foram aniquiladas pela Igreja Católica, mas no começo tinha essas filosofias lá assim, dessa influência da filosofia grega, dos assim, descendentes de Platão, assim, da linha desenvolvida depois de Platão, assim, para entender Deus. Não era da tradição judaica, que não tinha também uma definição de Deus, mas deixou por isso mesmo. Entendeu? Então no cristianismo ficou muitos conceitos diferentes, até que tentaram e fizeram essa miscelânea e aí acabou não elegendo Jesus como Deus, mas aí ainda tem o Pai, enfim, fizeram muitas linhas, muitos conceitos diferentes, mas o que predominou, a Igreja Católica ganhou, era esse conceito que as pessoas acham que esse é o cristianismo. Na verdade, isso aí é uma coisa desenvolvida, né, ao longo de séculos. Né, batalhas de teologias, ideias, mesmo dentro da Igreja Católica, né, quando estava sendo surgida, tinha diferentes conceitos, enfim. Então, o que a gente acha, é desse jeito, mas não, isso aí é o que ganhou. Mas os debates eram gigantes e tinham linhas de conhecimento completamente diferentes, baseados também, mesmo inspirados, né, melhor dizendo, em Jesus. Bom, então... isso que está dizendo aqui, que não adianta a gente querer tentar entender Deus, porque não dá certo, só se você estudar a religião de novo, que você vai ver que não chega a lugar nenhum, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, aí um pode ganhar por questões políticas, né, como a Igreja Católica ganhou durante um tempo, mas não quer dizer que isso é verdade, né? Muito bom, né? A gente acabou falando tanto, um verso só, né? Como é que pode a gente ficar 30 minutos falando de um verso só, mas tá bom. Vamos parar por aqui, né? Fica uma aula de um verso, né? Vocês são muito pacientes de aguentar essa coisa toda. Então, na próxima aula a gente vai ler o verso sobre a alma. Então é isso, gente. Papos legais, né? Espero que esteja te ajudando a você ter Gyana, né? Gyana é isso, é usar a Kuka, né? Para entender a espiritualidade, entender Deus. É isso, é o que a gente está fazendo, é usar a inteligência mesmo, é assim, pensar, sabe? Torrar aí, botar o tico e teco para correr aí na rodinha, para... Uau! Deixa eu entender mesmo. Pena que as pessoas não se interessam por isso, né? Porque eu acho maravilhoso, fascinante, né? Mas é tão legal, né? Para que você está nascido como ser humano, se não para pensar, né? Que outro tema é mais importante? Você está falando de Deus, né? Da realidade toda, né? Enfim, eu acho incrível que não está todo mundo fazendo isso, né? Incrível que as pessoas podem passar a vida inteira e nem... isso aí não é importante, eu quero saber como ganhar um trocadinho aqui, como é que eu posso me divertir, isso é mais importante. Não, tudo bem, você pode se divertir, ganhar um trocadinho, mas como não usar assim a Kuka e pesquisar, né? Porque está aqui a fonte do conhecimento, aqui tem no mínimo, né? Assim, digamos, tudo bem que claro, uma proposta incrível aqui, né? Uma proposta filosoficamente incrível e, assim, para mim, obviamente superior à miscelânea
né, das tradições abraâmicas que não conseguiram ninguém chegar a nenhuma conclusão, fica tudo meio vago e confuso. Aqui pelo menos é uma proposta, né, que a gente está aqui, incrível bênção nossa de poder estar aqui estudando isso, ouvindo isso, porque é o conhecimento supremo mesmo. Então que Krishna abençoe vocês com esse conhecimento supremo, muita realização, muito avanço, para você ser feliz e completamente realizado. Hare Krishna.